Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Abra o seu coração neste momento e deixe Deus falar com você. Não existem dias fáceis, todos os nossos dias são dias de lutas. É bem certo que em alguns dias lutamos mais do que em outros dias, mas todos os dias são dias de lutas. Se você tem se sentido cansado por esses dias, desanimado talvez, você precisa crer na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela precisa ser uma verdade em nós. E a palavra de Deus nos garante que aquele que semeia com lágrimas, certamente colherá com júbilo. Às vezes a semeadura é difícil, em meio a lágrimas, mas a promessa está garantida no meio da colheita. O Senhor diz que colheremos e voltaremos com alegria trazendo os nossos feixes. Se você estiver cansado, não pare. Se você está desanimado, continue caminhando. Se você está frustrado, continue semeando. Às vezes nos sentimos cansados em meio às nossas lutas e às nossas batalhas, porque queremos tratar de forma natural aquilo que é espiritual. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades do mal. Sendo uma luta, então, espiritual, nós precisamos nos revestir das armaduras espirituais, das armaduras de Deus. E o texto nos diz que depois de termos feito tudo, devemos permanecer firmes. Porque aí, depois de ter feito tudo e permanecermos firmes, é a hora de Deus entrar em ação, é a hora em que nós vamos assistir Deus fazer tudo em nós e por nós. Só que tem muita gente que não está assistindo Deus fazer na vida dele aquilo que ele necessita, porque antes mesmo de chegar a esse ponto, ele já está desistindo das suas lutas, ele já está desistindo das suas batalhas. Existe uma teologia que nos deixa mimados nesses últimos dias, uma teologia que nos faz acreditar, que Deus vai nos poupar das nossas lutas e que vai nos poupar dos nossos problemas, só que Ele não vai. Como bom Pai que Ele é, Ele vai permitir que passemos por provações, por lutas, por adversidades, porque não são as nossas lutas que vão nos abater, pelo contrário, elas vão nos forjar, vão nos ensinar, vão nos fortalecer dia a dia e vão nos fazer vencer juntamente com o nosso Deus. Às vezes nos sentimos cansados justamente porque estamos lutando com as armas erradas. Vamos à leitura que eu acabei de citar no livro de Efésios, capítulo 6, verso 11. O apóstolo Paulo escrevendo, ele disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo vem chamando a atenção dos leitores aqui no texto para esse mundo invisível, e agora ele retrata esse mundo dizendo que existe uma batalha espiritual travada, no lugar das regiões celestiais. Paulo também afirma que nós só teremos a vitória sobre os nossos inimigos se nos fortalecermos diariamente no Espírito de Deus. Ele continua dizendo: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. O dia mau refere-se ao dia em que eu e você seremos atacados fortemente pelas nossas dúvidas, pelos nossos medos,
pela aflição, pela dor, e muitas vezes até pela tentação de negarmos a nossa fé no nosso Senhor. Esses ataques, eles ainda se tornam mais fortes ainda, mais reais nos últimos dias, em que estamos vivendo sob o domínio da iniquidade, do pecado e também da apostasia. Só que para vencer todas as batalhas da nossa vida, para nós vencermos as nossas lutas, nós como cristãos sinceros, precisamos de uma estratégia defensiva e ofensiva. O texto tem por título Caminhando com a Armadura. E a armadura, ela é da parte de Deus, ela é espiritual. E essa armadura é o que nos faz resistir aos ataques e avançar. Nós precisamos então estar, vestidos dessa armadura de Deus. E primeiramente assumirmos uma posição de defesa, armando, tomando posse das armas da verdade, da justiça, da santidade, da fé absoluta nas promessas do Senhor e, por último, na certeza pessoal da nossa salvação. Bom, o texto também nos fala que nós devemos empunhar a espada do Espírito, a espada que é a palavra de Deus. O cristão, ele deve estar alicerçado na palavra que vem do seu Deus. Você precisa acreditar nas promessas que Deus te fez. Você precisa crer que Deus é contigo, que é Ele quem te fortalece, quem te capacita, quem te levanta todos os dias para as batalhas da sua vida. Você precisa acreditar que você não está sozinho, que os anjos do Senhor estão com você, batalhando as suas batalhas, e que Deus está te fortalecendo. Você precisa crer nas promessas que Ele te fez e continuar avançando apesar das dificuldades. Nós precisamos caminhar com a armadura, essa armadura que o apóstolo Paulo nos orienta. O texto nos diz lá no versículo 18: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição, humildade e insistência. Quantas pessoas já desistiram de batalhar, desistiram até mesmo de orar. Nós precisamos orar com insistência. A oração, ela também nos prepara para as batalhas da vida, ela é como uma munição. Ela também nos fortalece, nos capacita para as nossas batalhas. Nós precisamos orar incessantemente. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos tomar posse das promessas que Ele tem para nós, para que continuemos a nossa caminhada rumo às nossas vitórias, as quais o próprio Deus tem nos prometido. Levante-se hoje. Eu não sei se você está desanimado, eu não sei se você está talvez enfraquecido, eu não sei se você por esses dias tem pensado em parar, em desistir, mas a palavra de Deus para você hoje é: levante-se, tome a armadura de Deus, fortaleça-se no Senhor e continue caminhando e lutando. Você não pode desistir. Você não pode desistir dos seus sonhos. Você não pode desistir dos sonhos de Deus para você, porque Deus jamais desiste de você. Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia. Que Deus possa te encher de fé. Que o seu coração venha estar cheio de fé, de força e de certeza, para que você possa continuar lutando e vencendo uma a uma as suas batalhas. Que Deus em Cristo te abençoe.